Bonjour, ça va bien? Eu comecei a estudar francês pra melhorar a minha voz de brabeza. Sabe, quando eu tô de mau humor, a minha voz fica muito intensa. Aí eu tô praticando francês, né, na verdade, pra melhorar, sabe, um pouco assim, pra mudar um pouco pra ficar mais agradável a minha voz, mesmo quando eu tiver de mau humor. Então, esse vídeo é sobre como conhecer melhor as pessoas. Como conhecer melhor as pessoas, confiança. Por quê? Moramos, vivemos, nascemos em uma sociedade. Quando a gente fala sociedade, a gente está falando pessoas e sistemas de funcionamento, de comportamento. Depois eu melhoro essas palavras. Quando eu for escrever um livro, se eu tiver paciência para escrever um livro um dia. Todos nós, você que está assistindo, tem um conhecimento. Você só ainda não encontrou. Quando você encontrar esse conhecimento, você vai sentir a mesma pressão de compartilhar esse conhecimento que todas as pessoas que utilizam a internet para compartilhar conhecimento sentem, tá? Quando a gente adquire um conhecimento que é necessário compartilhar com as pessoas, a gente automaticamente se sente pressionada a compartilhar isso. Se você tem um conhecimento e você não sabe que tem esse conhecimento, ou você tem esse conhecimento, mas não elaborou um vocabulário ético para explicar para as outras pessoas esse conhecimento, aí você vai ficar mais de mal-humorado, mais resmungão e com síndrome de hater, sabe? Tipo, já que eu não sei que eu nasci para ser famoso, famosa e explicar um conhecimento que eu adquiri com a minha vida, aí então eu vou falar mal das pessoas que conseguem fazer isso. Não são pessoas mal amadas, os haters. Tem gente que fala, os haters são pessoas mal amadas. Não. São pessoas que também nasceram para a fama, para falar com o público, mas ainda não conseguiram identificar qual é o assunto que se deve compartilhar, né? Já para outras pessoas, só assistem, aprendem e vivem a vida na superficialidade. Como conhecer melhor as pessoas? Nós nascemos numa sociedade, né? Numa cidade, num país, onde há outras pessoas que convivem no mesmo espaço que você. E a primeira coisa que a gente ouve quando é criança, né, quando a mãe ou o pai tem medo que a gente seja sequestrado, é não fale com estranhos. Dependendo do nível de como a sua mãe ou o seu pai ou a pessoa que lhe criou passou essa mensagem para você, você vai crescer e aprimorar e potencializar o medo de conhecer pessoas. Porque quando você nunca viu aquela pessoa, não sabe o que aquela pessoa faz, não sabe o nome daquela pessoa, então aquela pessoa é um estranho para você. Então não fale com estranhos, foi o pior conselho que uma mãe ou um pai ou que algum tutor passou para alguma criança, né? Porque quando crescer, aí vai trabalhar como? Se só tem estranho no trabalho. E pra escolinha, só tem estranho na escolinha, não vou fazer amizade, né? Porque papai e mamãe disse que não é pra falar com gente estranha. Gente estranha, então é uma pessoa que se veste diferente da sociedade. Aquela pessoa é estranha, não vou falar com aquela pessoa não. Crenças, uma programação que seu papai ou sua mamãe ou a pessoa que lhe cuidou passou para você, programou no seu cérebro e você vive a vida com essa programação e não sabe. Eu tenho dificuldade para fazer amizade. Eu acho que é porque eu cresci ouvindo que não é bom falar com gente estranha. Tá? Então a gente vive numa sociedade e a gente precisa confiar uns nos outros. A gente precisa, senão a gente não põe o pé na rua. Se eu tenho medo das pessoas, então para que eu vou pra rua?
Se eu tenho medo de falar com as pessoas da minha família, então por que eu vou sair do quarto? Pânico social. Uma frase que uma mãe fala na infância da criança, com a melhor boa vontade, preocupação de mãe. Mas, então você confia numa pessoa que está vendendo espetinho de carne, não sabe como foi feito, não sabe se a pessoa pegou com a mão suja, vai no restaurante, come o prato, não sabe se a pessoa, se o cozinheiro está de mau humor e cuspiu na panela. Aí vocês confiam. Incongruência. Incongruência. Não é hipocrisia, é incongruência. Eu confio, mas não confio. Eu confio com o olho fechado e o outro aberto. Eu confio, mas com as mãos nas costas. Tem tanta frase que nós inventamos e dizemos que é ditado popular. Eu chamaria de frase equivocada para quem não tem palavras interessantes no vocabulário. Ou seja, você fala tanto aí, Thaís, que a gente tem que melhorar o vocabulário, que a gente tem que incluir palavras mais bonitas, não, mais difíceis. A pessoa tem que estar com um dicionário para falar com você, não. Essa bela frase, não fale com estranhos. Tá, não vou falar com estranho. Pronto. Pessoa tímida, introvertida e se torna realmente uma pessoa estranha. Então, como confiar numa pessoa? Como conhecer melhor as pessoas? Primeiro, para você querer conhecer uma pessoa, você tem que ter um objetivo. Para que eu quero conhecer aquela pessoa? Por interesse, óbvio. Você tem que ter um interesse. E aquela pessoa tem que ter um interesse. Para aí sim as duas quererem se conhecer. Mas quando a outra pessoa não tem interesse, você tem, aí você respeita e vive sua vida e busca conhecer outras pessoas que têm o que você tem interesse. Mas as pessoas namoram e se relacionam e têm amizades por interesse. Óbvio, mas quando as pessoas falam por interesse, automaticamente na nossa cabeça vem o financeiro junto. A gente tá falando a palavra, aquela pessoa é interesseira. Mas quando alguém ouve interesseira, vem uma palavrinha menor agarrada junto. Financeiro. Aquela pessoa tem interesse em dinheiro. A pessoa só está interessada no dinheiro daquela outra pessoa. Aí ela resolve com aquela outra pessoa, né? Tipo, se aquela pessoa que tem o dinheiro para lhe dar tem um interesse em você também, aí vocês conversam e entram em um acordo. Não há nada de mal nisso. Mas você tem um interesse naquela pessoa, mas esconde que tem esse interesse, aí é outra coisa. Né? Aí não consegui ou tive vergonha de dizer a outra pessoa que meu interesse único naquela pessoa é só isso. Tem que deixar claro para outra pessoa, você tem interesse em mim. Até porque tem pessoas que têm dificuldade de se expressar. E quando não consegue perguntar para você uma coisa, tipo, no primeiro encontro, qual interesse você tem por mim? Poxa, eu quero perguntar isso. Para eu saber o que a outra pessoa tem interesse em mim. Porque as pessoas só se conversam se tiver interesse. Se nenhuma tiver interesse, vão só ficar conversando bosta na água. Sabe? Conversa de bosta na água. A gente fala aqui, né? O sul aqui do Recife, que eu chamo o sul do Recife, que é Boa Viagem. É que eu passei uma parte da minha adolescência muito em Boa Viagem, né? Que é a cidade e o bairro mais perto da praia. E o meu bairro é mais perto dos rios. Então, é Torre, né, que é meu bairro, mais perto dos rios e das praças. Boa Viagem é mais perto da praia e dos shoppings, digamos assim. Então, mesmo na mesma cidade, tem um jeito de falar, né? No outro bairro tem um jeito de falar. Então, quando uma pessoa tá falando e não tá agregando nada, você tá num grupo um grupo de amigos conversando, aí a pessoa começa,
porque não sei o que, blá, 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 blá. Ai, nossa, hoje tá quente, né? Hoje tá frio, tá falando bosta de nada. Você já tá falando o que não precisava falar, você tá falando o seu pensamento já. Então, esse pensamento aí tem que ficar na sua cabeça. Você tem que falar quando for agregar algo ao no que se está conversando. Se não é isso, é fofocando da pessoa. A outra pessoa, aquela pessoa ali, vixe, aí a conversa vai longe. Mas para agregar, você está trabalhando em quê? Você está bem, você está precisando do quê? Para uns ajudar os outros. Cheguei na resposta agora, entendeu? Como conhecer as melhores das pessoas para poder confiar nas pessoas, para poder ajudar quando preciso e ser ajudada. É para isso. Por que que na escola tem um grupo de pessoas que são os populares e tem um outro grupo de pessoas que são os nerds? Ou as nerds. Tem mulher também nerd, tá? Os nerds e as nerds têm dificuldade de conversar porque estão mais no pensamento. Elas conversam mais consigo próprias no próprio pensamento. E por isso não tem muito interesse de conversar com outras pessoas. Já os populares e as populares da escolinha, são pessoas que conversam, fazem amizade fácil. Então, essas pessoas que são nerds e as nerds e os nerds da escola, são as pessoas que já vieram com conhecimento e só vieram para poder melhorar a forma de explicar esse conhecimento. São os futuros cientistas, né? Por isso que é o nerd, né? O nerd e a nerd são os futuros cientistas. São as pessoas que vão solucionar problemas ambientais, tecnológicos, enfim. Então, você está na escolinha, você é popular, você fica zombando do amiguinho que é nerd, que tem dificuldade de fazer amizade. Eu gosto tanto de rede social. Foi um nerd que inventou a rede social. Por quê? Porque o nerd tinha dificuldade de conversar. Na rede social é melhor, né? Então, vamos respeitar os populares, vamos respeitar os nerds. E os nerds, por favor, sintam mais interesse de fazer amizades. Apaga essa frase de que não pode conversar com estranhos. Apaga, deleta. Quando a mãe ou o pai tiver uma vontade de dizer isso, não fale com estranhos, pense primeiro. Tá vendo que é difícil mudar essa frase para uma frase realmente, porque nunca ninguém disse. Qual o medo da mãe, assim? Eu não quero que meu filho fale com estranho, porque o meu filho pode ser... A pessoa pode dizer, entra no carro, e meu filho pode dizer... Isso não é conversar, isso é receber uma ordem. Então a pessoa vai dizer, entra aqui no carro, seu filho vai entrar. Por quê? Pergunte qual o propósito, qual o objetivo. Nenhuma mãe inventou uma frase para substituir o não fale com estranhos. Então, o medo da mãe é que o filho ou a filha esteja andando na rua, chegue uma pessoa adulta e diga, entra aqui no carro, ou vem aqui comigo, ou tome esse docinho. É isso? Então, você tem que ensinar o seu filho, a sua filha, a não acatar, a não... Eu tenho até dificuldade, porque nenhuma mãe pensou nisso antes. Dá pra entender? Então a mãe tem medo que o filho ou a filha esteja numa situação que alguém dê uma ordem para o filho ou a filha, o filho e a filha obedeça sem raciocinar. Pronto. O medo da mãe ao criar a frase não fale com estranhos foi o medo de eu não quero que meu filho ou minha filha faça o que os outros mandam sem raciocinar. Parabéns! Então, como raciocinar antes de fazer o que a outra pessoa está te mandando?
Eu juro, gente, que eu queria estar muito de bom humor agora, sabe? Para falar sobre esse assunto sem parecer que eu estou criticando as mães. Eu tenho uma hipótese, não é nem uma teoria, é mulheres que não tiveram a oportunidade de morar sozinhas antes de casar e antes de ter filhos e filhas, antes de ser esposa. As mulheres ainda são filhas, eu sou filha da minha mãe e filha do meu pai. E de repente encontra um cara, casa, é mãe, é esposa, cuida da casa, arruma o trabalho, ou seja, a pessoa é só filha, é só isso que eu tenho que dizer, eu sou só filha. E de repente eu sou esposa, sou mãe, sou filha e sou mulher. 4 personalidades. É complicado. Aí por isso que as frases saem sem raciocinar. Sem perceber que aquela frase ali, que o seu conselho, né? Porque o filho e a filha tem o pai e a mãe como... Não, meu pai e minha mãe me protegem, meu pai e minha mãe é meu escudo e meu protetor e meus heróis. O que eles disserem eu faço. Porque se não fosse eles eu não nascia. Mas a frase, às vezes, que o pai e a mãe dá, no momento em que o filho ou a filha está programando, né, colocando mais um algoritmo na sua programação, é uma frase que muitas vezes o filho ou a filha não consegue compreender. Raciocínio é uma coisa, compreender é outra coisa, tá? Então, você não confia no seu namorado, mas vai ali na McDonald's e compra uma comida que foi feita por outra pessoa e você nem viu. O seu namorado, você confia até os germes. Você beija na boca do seu namorado. Os germes que tem lá vai pra sua boca vai... Você confia nos germes do seu namorado. Mas, não, você confia. Mas, se você suspeitar que o seu namorado tá mentindo, você deixa de confiar. Você confia no restaurante que tá todo mundo higienicamente fazendo a comida. Mas se aparecer na televisão uma pessoa que foi comer um hambúrguer e tinha um dedo dentro, aí você vai deixar de confiar. Então, como conhecer melhor as pessoas? Qual o seu objetivo na vida e como você gosta de ser chamado? É a primeira coisa que tem que perguntar num encontro conjugal, numa fila do banco, numa praça, num shopping. Alguém colou em você, numa festa, você, oi, tudo bem, não sei o que, você mora onde? Saber onde a pessoa mora não significa nada. Como é que tu gosta de ser chamado? Qual é o teu objetivo de vida? Aí sim. Essas são as 2 perguntinhas mágicas. As mães nos ensinaram que as palavras mágicas é por favor, com licença e me desculpe. Eu não estou corrigindo, tá? Por respeito às mães, eu estou atualizando, melhorando, evoluindo esse conselho. Então, as frases mágicas para conhecer melhor qualquer pessoa, se a pessoa não estiver mentindo também, né? Ainda tem esse risco. Como a pessoa gosta de ser chamada. Poxa, eu gosto de ser chamada de Thaís. Mas quando eu vou me apresentar para uma pessoa que eu não conheço, eu digo Maria Elza Thaís. Quando eu começo a sentir a energia da outra pessoa, quando eu percebo que a outra pessoa está confiando em mim, aí eu digo, mas pode me chamar de Thaís. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é ficar com muito dinheiro de alguma forma, seja trabalhando no que eu gosto, ou seja trabalhando no que eu não gosto. Isso é uma resposta, exemplo de alguém, tá? E morar na França. Aí você gosta muito do Brasil e tem o objetivo de ficar estável financeiramente e viajar todas as cachoeiras que existem no Brasil.
onde esse relacionamento vai dar certo. E ainda tem aqueles relacionamentos que você... Não, a gente quer morar na montanha, a gente já planejou tudo. Chega no meio do caminho do relacionamento, a outra pessoa, ai, é porque agora eu quero morar na praia. Ai, é porque agora eu quero fazer outra faculdade. Muda de opinião. Que é o motivo principal de muita gente se divorciar e romper o relacionamento. Porque a outra pessoa mudou, evoluiu, transcendeu, e a outra não, continua no velho plano do começo. Uma das partes do relacionamento, ou seja, a mulher ou o homem, fica em casa, trabalha em casa, home office, faz bolo para vender, e o homem trabalha viajando. Esse homem que trabalha viajando, conhece outras pessoas, fala outras coisas, entende outras coisas, e volta para casa com outra percepção de vida. Aí quando chega em casa, a mulher ainda está naquela mesma vibe, bolinho, não sei o que, vendendo bolinho, blá, blá, blá. Não estou dizendo que evoluir é com relação à profissão, não, tá? É vocabulário, é compreensão, é percepção. Percepção, escreve essa palavra aí. Eu percebo a vida dessa forma. Que eu tenho que fazer o que eu gosto, juntar dinheiro, elaborar um projeto ambiental que resolva um problema que o governo não consegue resolver porque tem outra percepção, né? E me sentir melhor aqui no planeta. Sabe? É como se fosse assim, você tá morando na casa de alguém, mas você não tá ajudando nem a lavar os pratos, nem varrer a casa, nem nada. Se eu não ficar pensando que lá na frente, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer um projeto ambiental, eu vou achar que eu sou uma má inquilina do planeta. Se eu estiver só fazendo algo para ter meu dinheiro, comprar o meu açaí e ir lá pro Recife Antigo ver a coluna de Brenan, aí não me sinto feliz completamente. Eu tenho que pensar, não, eu estou fazendo dinheiro aqui. Fazendo dinheiro no bom sentido, tá? Vendendo meus produtos e ganhando dinheiro, recebendo dinheiro em troca. Juntando meu dinheiro para eu poder passear e juntar pessoas que tenham o mesmo objetivo que eu. Tá? Aí, essa é a minha percepção da vida. A percepção da vida daquela outra pessoa é arrumar um marido, casar, ser bancada pelo marido e criar os filhos do mesmo jeito que todo mundo está sendo criado. Tem gente que só de pensar que a vida vai ser assim, já é o suficiente. Pra mim, não. Pra outras pessoas, não. Então, percepção é isso, tá, galera? Eu acho que a vida é assim, mas a outra pessoa acha que a vida é daquele outro jeito. Tá? A vida pra mim é estudar, fazer faculdade, me formar, trabalhar, arrumar um marido, formar família. Aí sabe qual era o argumento que sustentava essa percepção como a mais correta? Porque se você não fizer filho ou filha, quem é que vai cuidar de você quando você estiver velhinho? Quando você estiver velhinha? Eu tenho que fazer um filho e filha para poder cuidar de mim quando eu estiver velhinho e velhinha. Eu tenho que fazer filho e filha para eu parar de trabalhar e meu filho e minha filha pagar as coisas. Filho ou filha é um investimento. Daqui lá pra frente eu não vou fazer mais nada e meu filho e minha filha que vai fazer tudo. Vocês querem ser escravos do pai e da mãe de vocês? Ou vocês querem dar dica para os pais e a mãe de vocês serem mais, como é que se diz? Mais saudáveis? Que velhice não é isso, não. Porque, caramba, a gente tem acesso à internet. A gente já viu muita gente aí com idades avançadas, mas com a energia de novinho. Isso é alegria, isso é propósito de vida. Se você acha que a vida é só formar uma família e fazer ceia de Natal todo ano, você não fica feliz.
Você está fingindo que aquela vida ali vai te fazer feliz. Tá? Então, conhecer melhor as pessoas, principalmente, é como você gosta de ser chamado. Ah, eu gosto de ser chamado assim. Ah, é? Então tá, vou te chamar assim. Mas do dia que eu não te chamar de como você quer ser chamado e te chamar de outro nome, tu pode me corrigir na hora. E não é rir sem graça, não. Porque isso já é bullying. Se eu te chamar de um nome que não é o nome que você gosta de ser chamado, já é bullying. Você tá querendo sorrir com o meu mau humor. Então é isso. Até o próximo vídeo.